Reverendas irmãs, meus prezados paroquianos, você também que nos ouve pela Rádio Bom Jesus. Nós estamos no 24º domingo, último domingo do ano litúrgico, do ano eclesiástico. No próximo domingo nós já estaremos no novo ano litúrgico, rumo à preparação para o Santo Natal de Jesus. Gostaria de convidá-los nesse domingo, já chegando ao fim do ano litúrgico, nós somos convidados a meditar um pouquinho sobre essas leituras que a liturgia que a igreja nos sugere para nossa consideração, como que fazendo um check-up, um exame de consciência, depois de passado mais um ano eclesiástico. Eu quero convidá-los a pegar aí a primeira leitura, número 9, onde São Paulo aos Colossenses nos dá diversos conselhos, e diversos conselhos muito práticos, que servem para a nossa vida espiritual, e que eu gostaria de me ater mais nesta Santa Missa, já que eu vou celebrar as 3 nesse dia. Eu sei que tem gente que acompanha o sermão do Padre nas 3 missas, ou em casa, ou mesmo vindo à igreja. Então, para não repetir, eu gostaria de começar a explanar um pouquinho sobre a primeira leitura, que é muito rica. Vamos ler juntos. São Paulo diz assim: não cessamos de orar a Deus por vós e de pedir que tenhais pleno conhecimento de sua vontade. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós temos que lembrar que São Paulo, um grande apóstolo, ele está escrevendo para os cristãos de Colossos e, portanto, reanimando, fortalecendo aqueles cristãos na fé. E ele diz que ele reza constantemente por esses cristãos. Nós podemos lembrar, podemos pensar que também, onde está, mesmo junto de Deus, São Paulo, o grande apóstolo das nações, dos gentios, continua rezando por nós. Junto de Deus, ele continua a pedir a Deus por nós, cristãos. E São Paulo diz que ele pede a Deus para que nós tenhamos um conhecimento, interessante o que São Paulo fala, um conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade. Deve ser prioridade, meus amados irmãos, da nossa vida de cristãos, o conhecer a vontade de Deus. Que coisa sagrada é essa, a vontade de Deus? A vontade de Deus é tão sagrada, é tão importante, que se torna um grande divisor de águas também entre os cristãos. Nós não podemos julgar ninguém, aliás, nem devemos julgar a nós mesmos, como diz São Paulo, nem eu me julgo, é o Senhor que me julga, mas como é importante nós nos preocuparmos, cada qual pessoalmente, individualmente, em fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Então nós vamos nos perguntar, primeiro o examezinho de consciência. Durante este ano, nós fizemos a vontade de Deus? Se nós compararmos o ano de 2014, eu digo o ano litúrgico, né? Nós estamos chegando no final do ano litúrgico. Se nós compararmos com os outros anos, neste ano, diante de Deus, não diante dos homens, vamos agora esquecer um pouquinho os outros, mas vamos nos colocar diante do Senhor, de nosso Senhor, e vamos fazer essa pergunta: procurei conhecer qual a vontade de Deus a meu respeito? Isso é muito importante. São Paulo fala não só do conhecimento, mas São Paulo fala de um pleno conhecimento. Ou seja, nós temos que ter de fato aquele elan, aquela vontade, aquela coragem, determinação para conhecer o que Deus quer de mim. Isso nós fazemos quando nos colocamos em oração. Quando nós estamos diante de Deus. Não quando apenas repetimos as orações maquinalmente, mas quando nós nos colocamos em oração, ou de joelhos, no segredo do nosso quarto, no silêncio do santuário, diante do Santíssimo, fechamos os olhos e ali nos encontramos na intimidade com Deus. Só nós e Deus, Deus e nós. Vamos nos perguntar,
Depois São Paulo continua nos dizendo assim: pedir que tenhais pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Existe uma inteligência e uma sabedoria humana, e essa também é louvável, que faz com que, por exemplo, haja tecnologia, em que haja, por exemplo, progresso na ciência, na medicina, etc, etc. Mas há também uma ciência que é um dom de Deus, que é o dom da sabedoria, que faz-nos saborear as coisas de Deus, faz-nos considerar como importantes aquilo que é espiritual, aquilo que nós não vemos, que nós não tocamos, mas que nós sabemos, pela nossa formação, pela nossa própria consciência, de que é importante. Então, o dom da sabedoria é muito importante para apreciarmos, para saborearmos até as coisas que vêm do alto. Para que possais, diz São Paulo, andar de uma maneira digna de Deus. Só essa frase aqui, nós poderíamos encerrar agora nossa consideração. Como é importante a sabedoria, a inteligência espiritual, nossa preocupação, nossa vontade em conhecer a vontade de Deus, para quê? Tudo isso, para que fim? Para que nós andemos de uma maneira digna de Deus. Porque, cá entre nós muitas vezes relaxamos na oração, deixamos de lado as coisas importantes da nossa vida espiritual, consideramos talvez o mundo material, as coisas que nós vemos, que nós apalpamos, o dinheiro, a matéria, a saúde, o bem-estar, o cuidado com o corpo, essas coisas que são importantes, mas que na hierarquia das mais importantes não ocupam o topo. E muitas vezes nos esquecemos de que é importante nós termos essa consideração. Isso é muito importante. O que vale é aquilo que para nós é o que vale diante de Deus, o que nós somos diante do Senhor. São Francisco de Assis dizia aquela célebre frase, né? Senhor, eu sou e eu valho o que valho diante de vós e nada mais. Será que durante esse ano nós nos preocupamos assim, ou mais nos consideramos aquilo que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que os outros, a opinião pública? Então é importante, que deve ter um peso sim a opinião pública, penso que sim, mas o mais importante, o essencial da nossa vida é a gente estar preocupado com aquilo que Deus considera de nós. Qual é o pensamento de Deus a meu respeito? Ou seja, trocando por miúdos, será que Deus está contente comigo, com a minha vida, como eu tenho agido, como eu tenho feito, ou não? Se a resposta, a nossa consciência diz, de fato, Padre, Deus não está contente lá, tão contente comigo, meus prezados irmãos, coloquemos em dia a nossa consciência com Deus. Deus é Pai e é juiz. É juiz porque é justo, é Pai porque é misericordioso e é Criador de todas as coisas. Então é importante nós lembrarmos, quando um réu, quando uma pessoa culpada aqui na terra, comparece culpada diante de um juiz, ela, se a justiça for feita, ela sempre vai sair dali condenada, não é assim? Se a pessoa foi culpada, se descobriu, se averiguou ali todos teve provas cabais para condenar aquela pessoa, de fato ela fez um erro, o juiz é justo, vai condená-la. Mas com Deus não é assim. Com Deus é o único tribunal em que nós comparecemos culpados, aparecemos com a consciência manchada, de fato erramos, e Deus nos absolve. Por isso que Deus é um justo juiz, mas misericordioso Pai. Nós não podemos esquecer disso. Isso vai nos fazer não abusar da misericórdia de Deus, mas vai fazer-nos amar a Deus de fato. Mudarmos a nossa vida porque Deus é bom e é digno, como nós rezamos no ato de contrição. Sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Então isso é muito importante. E depois São Paulo continua dizendo assim: agradar-lhe em tudo,
frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, fortalecidos em toda virtude pelo poder de sua glória. Depois ele cita 3 virtudes que são 3 frutos do Espírito. Em toda paciência, o que está escrito aí? Longanimidade e alegria. Sinal certo de que nós estamos conhecendo o que Deus quer e fazendo a sua vontade, andando de uma maneira digna dele, é quando nós colhemos em nossa própria vida esses 3 frutos do Espírito Santo. A paciência, qual o segundo? Longanimidade, depois vou explicar sobre isso. E o terceiro? Alegria. Agora vamos olhar para a nossa própria vida. Feche os seus olhos aí, faça essa experiência. Durante este ano, durante a sua vida, nós colhemos a paciência na nossa vida, com o nosso próximo, conosco mesmos quando erramos. Ninguém é paciente o bastante se não for primeiro consigo, depois com os outros. Segundo, será que nós fomos longânimes? Será que nós fomos com um coração grande? A longanimidade, minha gente, é uma virtude que é uma qualidade daquele que é longânime. Padre, caiu na mesma, né? Eu não sei o que é longânime. Longânime é aquele que tem longura, vamos dizer assim, longura de espírito, longura de coração. A pessoa tem um coração grande, não é porque ele tem problema de coração, né? Mas é porque ele tem um coração grande para os outros. Porque ele sabe que ele precisa ter esse coração grande para os outros, porque Deus tem um coração grande com ele. E nós? Durante este ano, nós lá em casa, a começar da nossa casa, né? Marido, a esposa, os filhos, os pais, os vizinhos, aquelas pessoas que trabalhamos. Temos um coração grande ou um coração pequeno? Longanimidade. E a terceira virtude, a alegria. Como é importante nós termos alegria. Se fosse colocar assim um carimbo nas nossas palavras, no nosso semblante, nas nossas ações, durante esse ano todo, nós carimbaríamos as nossas atitudes com o carimbo da alegria ou com o carimbo da depressão, da tristeza, da desilusão. E se olhássemos para trás, o que é que pesaria mais? Será que fomos alegres? Será que mostramos mesmo que somos felizes? Nós cristãos temos que ser felizes, não podemos ficar tristes. Mesmo que venham derrotas, mesmo que venham cruzes, sofrimentos, nós temos que estar sempre alegres, como Jesus, como os santos. Então vamos pensar nisso, a paciência, a longanimidade e a alegria. Saibamos sorrir. Tem um provérbio chinês que diz: se você não sabe sorrir, não abra uma loja. Mas isso tem a ver com isso, padre? Tem tudo a ver. Porque na nossa vida, nós demonstramos a nossa vida com o nosso semblante. Então precisamos da alegria, da santa alegria. Não é euforia, isso é outra coisa. Mas a alegria, ou seja, certeza de que Deus está contente comigo. E que eu também estou contente com Deus. Aí nós temos a alegria. Por fim, São Paulo termina dizendo assim: rendendo graças a Deus, Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Temos que nos alegrar, porque nós somos herdeiros dos santos. Nós somos herdeiros do céu. Nós iremos para o céu. Por isso devemos nos alegrar. Ele que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, por cujo sangue temos a redenção dos pecados. Olha que motivo excelente para nos alegrarmos e para termos um coração grande. Esse transportar, nos transportar de Deus, do reino das trevas, do pecado, da destruição, para o reino da luz, que é o reino de Jesus. Então, prezados irmãos, terminando o ano, vamos nos aproximar de nosso Senhor, com a nossa consciência sincera,
e vamos depositar aos pés de Jesus a nossa consciência do jeito que ela está, sem aumentarmos e sem diminuirmos nada. E vamos apresentar a Jesus o nosso pedido: meu Deus, se eu não fui tão perfeito durante este ano, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a progredir pelo menos um pouquinho mais no próximo ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.